Dá oi então. Fala. Não? Beleza. Olá. Primeiro lugar, antes de começar, nossa, eu fiz uma cagada no meu cabelo aqui, perdão por essa imagem. Mas antes de começar, larga aqui uma bonificaçãozinha pro seu professor, por favor, porque tô precisando. Tive de processo aí, querendo ver meu filho. Então, R$ 1 já ajuda bastante. Poucas escolas e escola estadual, enfim, ajuda aqui nós, porque isso aqui também tem a ver com o que eu vou falar hoje, né? E eu vou começar com uma pergunta que me fizeram, que me chamou muita atenção, na verdade, a pergunta, e eu não soube muito o que responder, a não ser o lógico. Me falaram assim: por que ser professor? Eu tenho a resposta para essa pergunta para mim. A minha história me fez ser professor. Eu já contei aqui algumas vezes. Eu sempre fui um péssimo aluno em escola, já fui expulso de escola, odiava estudar, eu fui sempre aquele cara que você olhava e você falava assim, mano, isso aí não vai ser nada na vida, tá ligado? Isso aí não vai querer nada, ele não quer nada, vai ser só mais um. Não sei porquê, alguns falam em força divina, outros falam em o efeito borboleta, outros falam no estalo, eu não sei porquê, mas em algum momento eu decidi estudar. Estudei turismo e me apaixonei por estudar, porque eu estava estudando uma coisa que eu gostava, que era História de Santos. E aí, teve algumas coisas que aconteceram no meio do caminho, fui parar em História, na faculdade de História, e assim me apaixonei. O primeiro estágio que eu fiz foi exatamente na primeira escola que eu fui expulso, pública. Sempre estudei em escola pública. E escola pública, eu sempre tomei porrada. Quando eu falo porrada, é no sentido psicológico falando, de inspetor, de professor, de diretor, de coordenador, enfim. E quando eu entrei nessa escola, de novo, eu fui dar aula justamente na classe que eu estudava, no espaço físico, né? E dei uma aula e uma aluna chegou pra mim e falou assim, pô, muito obrigado, foi a melhor aula que eu tive na minha vida. Cara, ali eu me senti tão confortável, eu me senti tão abraçado pelos alunos, porque eu falei, eu vou falar como eu falo, eu vou dar uma aula diferente. Desculpa a minha voz também, que uma semana dando aula, né? Eu vou falar da cidade de Santos, que é uma coisa que eu gosto, para um público que tá me olhando, tá esperando um retorno, só que na verdade eles estavam esperando bronca, porque é o que a escola pública proporciona, infelizmente, a violência combatendo a violência, mas isso é para outro vídeo. E aí eu falei, então, molecada, tinha um maluco aí chamado Brás Cubas e tal, e comecei a falar na linguagem dele, comecei a pescar ele nas ideias, e uma menina falou isso pra mim. Quando ela falou pra mim e eu saí da sala de aula, a diretora dessa escola me olhou e falou, não te conheço. Eu falei, né, eu sabia. Eu falei, não, lembrei, vem buscar filho, alguma coisa, e aí eu falei, mano, eu não aguento. Quando você toma muita porrada, chega um momento que você quer devolver. E nesse momento eu aprendi que devolver a violência em forma de violência não vai acabar nunca. Eu parei, eu falei, não, sou professor de história aqui do projeto tal. Ela olhou e falou, nossa, mas professor? Por que você quer ser professor? E aí, de bate pronto, eu respondi, para eu ser um exemplo que eu nunca tive aqui, por exemplo. Ela ficou assustada. Eu sempre comento isso porque é sempre o que eu desejo ser. Um exemplo do que eu nunca tive em sala de aula. Um professor que escuta, um professor que respeita os alunos, um professor que pode dar um conteúdo muito chato, porque existem vários conteúdos, alguns também eu acho chato, mas que pelo menos eu pego aquele conteúdo que é chato, só que ele vai prestar atenção, o aluno vai prestar atenção por duas maneiras. Primeira, porque ele me respeita de certo ponto ali, naquela troca. E segundo, que eu vou tentar deixar aquela coisa que é chata numa forma um pouco mais agradável para ser digerida. Isso eu torno até hoje. Beleza, isso é fácil de eu explicar o porquê eu sou professor. Mas a pergunta depois foi, como é que eu faço alguém hoje, um jovem, virar professor? E aí eu fiquei me perguntando, de fato, só tem coisa ruim para falar. Se você pergunta, sei lá, para cada 10 professores, 8 vão responder, não seja. Salário é ruim, ninguém valoriza a gente, apesar de que todo mundo fala que é a profissão mais importante, mas ninguém valoriza a gente. Nem pai, nem aluno, nem Estado. Quando eu tô falando isso, eu não tô falando de mim, tá? Eu tô falando de geral. Não valoriza. Tem uma noção? O Estado é mais ou menos R$ 15 a hora a aula. R$ 15 a hora a aula. Ontem encontrei uma aluna, ela fala assim, professora, eu consegui um emprego para trabalhar como uma dentista e tal. Ela me paga R$ 50 a hora a aula. R$ 50 a hora. Aí eu, tá ganhando mais que eu? Então assim,
Como que eu vou falar pra uma pessoa que qualquer trampo, entre muitas aspas, pode ganhar mais que um professor? E o professor vai se estressar com o aluno, se estressar com a escola, se estressar com o pai, burnout todo momento, não pode parar de estudar em nenhum momento, tem sempre que estar lendo. Como é que eu falo isso pra ele? Eu tenho talvez duas explicações de duas linhas diferentes. Uma que é simples e clara: amar o que faz. Não tem muito pra onde correr. Eu amo o que faço e é isso. Hoje eu falo que eu não trabalho, eu dou aula, amo o que faço, apesar dos estresses que eu passo, eu amo o que eu faço. Mas aí que vem outra parte. Em primeiro lugar, estresse e burnout, essas coisas, você vai passar em todo tipo de profissão. Todo tipo de profissão você vai passar isso. Todo tipo de profissão, se você não for um herdeiro, ou se você não for, sei lá, um cara que ganhou na Mega Sena e construiu o seu próprio negócio, mesmo assim você vai passar um pouquinho de estresse, mas se você não for o empregador, se você for o empregado, você vai passar estresse sempre, beleza. Então, isso não muda. E o outro lado tá em relação ao capital, tá em relação a dinheiro. Não adianta eu competir com várias outras profissões que ganham o dobro, o triplo. Nem vou citar quais. Mas professor, o salário base de um professor é R$1.000, R$1.500, se eu der o mínimo de aulas no estado em um período. Aí você fala, pô, mas 1.500, mas se eu fizer vezes 3, que é de 3 períodos, eu vou para quase 4, 5 mil. Beleza, mas você vai trabalhar mais de 12 horas por dia. Aí eu vou num outro ponto, que é que, assim como toda empresa, você também começa por baixo. Você pode começar numa escola pública, mas num outro ano você pode ir para uma escola privada que vai pagar um pouco mais por um período. Em 2 períodos é um pouquinho mais de 8 horas, mas dá, dependendo do que você quer para isso, em tudo do que você quer, do que você gasta, por exemplo, com esses coisinhas aqui, com esses seres, depende do que você quer. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes você pega uma escola particular, 2, você pode ganhar R$5.000 por mês, tá ligado? E aí você fazendo o que você gosta, é um bom salário. Outra coisa, você não para de estudar. Você pode fazer um mestrado, você pode fazer um doutorado, e aí você pode dar aula em outros lugares, que seja um lugar de básico, né? De escola básica. Você pode estar ganhando 5.000 só em um período. Trabalha em 2 são 10, porque sim, tem escolas que pagam isso. Ou você pode ir para o ensino superior. Então, eu sempre digo que ser professor é como qualquer outra profissão, que você pode ascender na profissão. E assim, você ascendendo, você vai ganhando salário de acordo com o que você se empenha. De fato, é muito difícil trabalhar com outros seres humanos. Isso tem que ter um dom. Não vou tirar também o fato de que se o Estado, por exemplo, chegar e colocar um piso médio para o professor de R$5.000 a hora-aula, de R$50 a hora-aula, uma galera vai junto. É bom que essa galera vai junto porque você cresce o nível dos professores. Mas ao mesmo tempo, eu acredito que tem uma peneira que mesmo a galera ganhando R$50 a hora não vai aguentar o trampo. Porque sim, é dedicação para cada um. E aí a gente vê quem é quem, a gente vê quem é quem no dia a dia de ser professor, tá ligado? Do professor que geral odeia e todo mundo sabe que ele não quer estar ali, e de um professor que geral ama e todo mundo sabe que ele quer estar ali e que a galera quer que ele esteja ali. Essa é a minha resposta que eu tenho pra você. Você sabe quem perguntou, né? E aí, como eu tô falando todas as vezes, e eu sempre acredito que o livro do mundo, o mundo dos livros é muito louco, eu não combinei. Era a próxima página, tá? Página desse livro que eu já falei pra vocês, do Paulo Freire, que é a página 16+1. A gente não fala esse número, né? Que é a seguinte: Paulo Freire diz: gostaria, por outro lado, de sublinhar a nós mesmos, professores e professoras, a nossa responsabilidade ética no exercício da nossa tarefa docente. Sublinhar esta responsabilidade igualmente àquelas e àqueles que se acham em formação para exercê-la. Este pequeno livro se encontra cortado e permeado em sua totalidade pelo sentido da necessidade, eticidade que conota expressivamente a natureza da prática educativa, enquanto prática formadora. Educadores e educandos não podemos, na verdade, escapar à rigorosidade ética, mas é preciso deixar claro que a ética de que falo não é uma ética menor, restrita do mercado, que se curva obediente aos interesses do lucro. Em escala internacional, começa a aparecer uma tendência em acertar os reflexos cruciais da nova ordem mundial como naturais e inevitáveis. No encontro internacional de ONGs,
um dos expositores afirmou estar ouvindo com certas frequências em países de primeiro mundo a ideia de que crianças do terceiro mundo, acometidas por doenças como diarreia aguda, não deveriam ser salvas, pois tal recurso só prolongaria uma vida destinada à miséria, ao sofrimento. Não falo, obviamente, dessa ética. Falo, por contrário, da ética universal do ser humano. Da ética que condena o cinismo do discurso citado acima, que condena a exploração de força de trabalho do ser humano, que condena acusar por ouvir dizer, afirmar que alguém falou a saber do que foi dito pelo B, falsear a verdade, iludir incauto, golpear o fraco indefeso, soterrar o sonho e a utopia, prometer sabendo que não cumprirá a promessa, testemunhar mentirosamente, falar mal dos outros pelo gosto de falar mal. A ética de que eu falo é que se sabe traída e negada nos comportamentos grosseiramente imorais, como na perversão hipócrita da pureza do puritanismo. A ética do que eu falo é que se sabe afrontada a manifestação discriminatória de raça, de gênero, de classe. É por essa ética inseparável da prática educativa, não importa se trabalhamos com crianças, jovens, com adultos, que devemos lutar. E a melhor maneira de por ela é lutar e vivê-la em nossa prática, é testemunhá-la, vivaz, aos educandos em nossas relações com eles. Na maneira como lidamos com que o conteúdo que ensinamos, no modo como citamos os autores de cuja obra discordamos ou cuja obra concordamos. Não podemos basear nossa crítica a um autor na literatura feita por cima de outra ou outras de suas obras. Pior ainda, tendo lido apenas a crítica de quem leu apenas a contracapa de seus livros. Posso não aceitar a concepção pedagógica deste ou daquele autor. Devo inclusive expor aos alunos a razões que oponho a ela, mas não posso, na minha crítica, mentir, dizer inverdades em torno deles. O preparo científico do professor ou da professora deve coincidir com a retidão ética. É uma lástima qualquer descompasso entre aquele e esta. Formação científica, correção ética, respeito aos outros, coerência, capacidade de viver e de aprender com o diferente. Não permitir que o nosso mal-estar pessoal ou a nossa antipatia com relação aos outros nos façam acusá-los do que não fez. São obrigações a cujo cumprimento devemos humildemente, mas preservadamente nos dedicar. E não só interessante, mas profundamente importante que os estudantes percebam as diferenças de compreensão dos fatos, as oposições às vezes antagônicas entre professores na apreciação dos problemas e no qual equacionalmente de soluções. Mas é fundamental que percebam o respeito e a lealdade com que o professor analisa e critica as posturas dos outros. Eu fico muito feliz de quando eu falo de alguma coisa e eu bato o livro do Paulo Freire e ele tá pensando a mesma coisa que eu penso, que eu digo. Porque esse cara, pra mim, é um grande mentor. É simplesmente, só coloca no Google aí Paulo Freire pra ver quem que ele é e quanto, sei lá, dezenas e centenas de países já homenagearam esse cara. Educação, além de tudo, é amor. Lógico, o amor não enche a barriga. É óbvio disso, a gente precisa de dinheiro. Eu não vou conseguir me sustentar dando aula apenas de manhã, o que seria ideal, de manhã dando aula e à tarde estudando para preparar a aula da outra manhã, o que seria ideal. Isso não enche barriga. Eu tenho que sim trabalhar de manhã e de tarde e de noite, trabalhar em casa fazendo aula. Eu tenho que fazer isso. Mas perceba, às vezes a profissão aí que você está batendo palma e que você está sendo obrigado a seguir, trabalha de manhã, tarde e noite, num estresse tão quanto o meu. Talvez essa seja a resposta, o suficiente para a educação. E vocês que não querem ser professor mesmo, mas olha o que acontece dentro da sala de aula, olha o profissional que está te olhando, vê se ele te olha nos olhos, vê se ele te abraça. Eu não estou falando fisicamente não, estou falando mentalmente, vê se isso acontece. E se isso acontecer, você sabe quem é quem.
certo? Eu não tô rico ainda, eu preciso de um dinheirinho, o capital infelizmente venceu. Ajuda nós aqui no PicPay, R$1. Se você gostou desse vídeo, R$1 me ajuda. Preciso comprar equipamentos novos também, então R$1 já ajuda muito, beleza? E comenta aqui qual que foi o professor inesquecível seu e por quê? O que ele fez pra você se sentir tão especial assim, com a matéria ou com ele ou o que seja, beleza? E qual que é a profissão que você gostaria de seguir? Quem quer ser professor? Comenta aí. Beijo, tchau. Não vou deixar esse vídeo ter esse tipo de contagem. Vou esperar mais um minuto. Vou esperar mais um minuto. Não vai ter, não vai. Não importa, não vou falar nada agora. Vou falar nada. Vou esperar um minuto. Não é possível. Vou esperar um minuto. Não vou. Vou colocar uma música. Não é possível. Vou colocar a música. Peraí. Não vou colocar a música não, que aí eu perco direitos autorais, né? Tá. Só vou esperar só. Vou esperar. Eu não vou terminar o vídeo com essa minutagem, não. Não vou. Me nego. Saiu aí o novo CD do Felipe Ret, inclusive. Vocês escutaram, eu escutei ainda. Por enquanto eu tô no brabo do Dom L. Também fica a dica aí, Dom L, tá? Aqui, ó, vou colocar aqui, ó. Tudo aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Felipe Ret, Dom L. E, logicamente, o brabo dos brabos, Djonga. Esses três aqui, essa linha aqui. Cada um no seu estilo. Fica uma dica. Fica aí a parte de dicas culturais do professor Rodrigo. Pronto, deu-lhe, agora sim. Beijos, tchau.